Ô, glória. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória. Eita, maravilha, estou feliz de estar aqui. Louva a Deus pelo presente que Ele está me entregando hoje, de poder estar nessa festa de 2 anos, não é isso? Eita, glória. A caminhada está começando, né? Ixi, quando está começando, a gente sabe como é que são as barreiras, né, minha pastora? Mas é porque ainda vai crescer muito. Quanto mais difícil, mais a gente aprende e mais Ele nos levanta. Amém? Louva a Deus pela vida da nossa pastora Luzineide, que com muito carinho nos recebe aqui hoje, nessa festa. Né? A nossa querida pastora, que Deus abençoe sua vida. Viu? Não conheci o seu esposo, mas ainda vou conhecê-lo. Em nome de Jesus. Quem quer que eu vou voltar aí? Eu já vou falando logo. Ô, glória! É isso aí. Quero agradecer também pela vida da nossa querida missionária que fez a ponte, né? Missionária Ariane, é isso? Que honra, que Deus te abençoe. Um prazer te conhecer pessoalmente. Que o Senhor continue abençoando sua vida, viu? Obrigado pelo convite, porque, na verdade, o convite, eles só são os instrumentos, né? Quem faz o convite é o próprio Deus. É Deus que te leva onde você tem que ir. Então, eu fico muito feliz e grata aonde o Senhor me coloca. Porque eu lembro quando eu era criança ainda, 7 para 8 anos, o Senhor falou assim: eu vou te levar onde tu tem que pisar. Vou falar de novo. Eu que vou te levar aonde você tem que pisar. Então, se eu pisei aqui hoje, quem me trouxe foi Ele. Eita, glória! Você pode adorar Jesus por isso? Oh, glória! Quero agradecer aqui os nossos queridos presbíteros, nossa querida evangelista, missionária. Amém? Louva a Deus pela vida dos que estão. O evangelista David. Cadê o evangelista David? É aquele ali? É o que me entregou água? Eita, glória! Imagina, um copo d'água faz muito galardão. Imagina a garrafa. Oh, meu Deus. É bênção, não é? Oh, glória. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tiraram esse tempo para Jesus. Você não sabe o tanto que o Senhor tem prazer em ver um povo adorar. Mas eu vou falar bem claro para você. Deus tem prazer de ver o povo adorar. Porque gente para estar aí tem um monte, mas para adorar é poucos. E o céu, ele é para poucos. Meu Deus. Quem acredita que o céu é para poucos? Céu tão grande como esse, mas é poucos que irão morar nele. Eita glória! Exaltado é o nome do Cordeiro de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia? Vamos abrir a Bíblia comigo aqui? Eu vou ler aqui um versículo na palavra do Senhor. Oh, glória! Você tem liberdade de adorar. Quem veio adorar Jesus aqui? Reblassom bem que manda rablassúbia. Terreblassui que me nerras. Oh, glória! Eita, glória! De que neracébia. Meu Deus, que Deus é, que Deus, que coisa linda. Eu quero que você abra aí em Marcos. Marcos, capítulo 5. Eu vou pedir um pouquinho mais de microfone. Você me dá um pouquinho mais, por favor? Marcos, capítulo 5, glória. Eu vou ler só o versículo 34, amém? Marcos, no capítulo 5, 34, diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal.
Vai em paz e ser curada desse. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Põe a Bíblia sobre o banco e fique de pé. Continue de pé. Eu sei que você veio aqui a exaltar, glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus de Nazaré. Ele é o único que merece ser adorado. Uma coisa que eu fico observando no povo de Deus hoje é que as pessoas elas têm uma facilidade muito grande de pedir. Mas a adoração está escassa. E Jesus está te chamando hoje. Porque o segredo é: aquele que adora, recebe. Aquele que adora, ele derrama. Aquele que adora, recebe. Ele entrega aquilo que ele tem para entregar. Oh, glória. Eita, glória. Que maravilha poder estar com Cristo. Feliz é aquele que anda com Ele. Ali nós estávamos lendo a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que por 12 anos sofreu de uma enfermidade que era uma enfermidade que levaria à morte qualquer uma de nós aqui. Eu não sei se aqui alguém já teve um período muito longo de sangramento. Então, quem já teve esse período muito longo de sangramento, sabe a fraqueza que dá. A pessoa fica anêmica, fica fraca, perde as forças, não tem forças de estar de pé. E isso por um período de dias. Às vezes vamos colocar aí 40 dias, que dá um mês e pouquinho. Uma mulher, quando ela passa um período de 40 dias sangrando, vai ter dias que ela não vai dar conta de ficar de pé. Porque vai perdendo sangue, e ali vai ficando anêmico, fraco, sem força. Vai perdendo o apetite, vai perdendo o ânimo. Quem tem anemia não tem apetite de comer. Quem está entendendo aí? Imagine 12 anos. Uma coisa é quando a gente lê a palavra por ler. Outra coisa é quando a gente entra na história. Mas por que Deus permitiu aquela mulher sofrer tanto tempo? Porque não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. E tudo que Deus permite na minha vida e na sua vida é para que o nome dele seja glorificado e que vidas venham ser salvas através da tua história. Cada um de nós aqui nessa noite tem uma história. Cada um de vocês aqui, hoje com a idade que já tem uma trajetória. Às vezes, quando uma mãe desesperada chega para mim e ela me pede oração porque o filho está preso, ou porque o filho está na sarjeta, está nas drogas, ou está no mundo da prostituição, eu vou dizer para ela: deixa Deus fazer a história do teu filho. Ah, missionária, mas eu estou só pedindo oração, mas não é para orar, Deus está na história dele. Se o testemunho dele não acontecer, como Deus vai salvar os outros? Se ele tem uma mãe de oração e uma mãe de fé, e se ele tem uma mulher que dobra os joelhos e ora por ele, a vida dele não vai ser perdida. Quem acredita nesta palavra? O problema está em quem desiste. Tem pessoas que desistem. Não vou mais, não vou falar mais com fulano, porque fulano não adianta, ele não entende, só quer saber de viver no mundo.
Ah, não, aquilo ali não tem mais jeito. Não é assim que o povo fala? Ai, olha um dizer muito errado que as pessoas falam. E se por acaso tiver alguém que fala esse dizer aí, você já muda teu conceito. Tá bom? E tem pessoas que falam assim: ah, vou orar por fulano não, porque Deus só trabalha na vida de quem quer. De quem? De quem? Quem já falou isso aí? Não quer nada com Deus. Não é assim que as pessoas falam? Não precisa ter vergonha de mim não, tá, gente? Eu gosto que responde, tá? Então vamos lá. Quem já ouviu alguém dizendo assim, ó: não, fulano não tem jeito não, porque não quer nada com Deus. Eu que não vou ficar pagando preço por gente que não quer nada. Alguém já ouviu isso? É aí que está o problema. Quanto mais preço você paga por aquela pessoa, mais galardão você tem. Porque Deus está escrevendo a história dela. Deus está escrevendo a história de alguém. E através da sua oração, Deus liberta. Então, se você parar e desistir, quem vai orar por ela? Se Deus permitiu você ver alguém doente, é porque Ele quer que a sua vida seja canal, para que aquela vida seja sarada. A gente não entende essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente quer viver o lado humano. A gente quer viver aquilo que a carne fala, aquilo que a carne pede. Aí a gente quer falar uma coisa que nem a gente mesmo sabe. Você acha que a tua mãe vai desistir de você? Então Deus não desiste de um filho dele. Deus nunca vai virar as costas para alguém que tem uma história para contar. E quem que Deus vai dar o galardão? Para quem foi persistente. Deus tem prazer em bom samaritano, naquele que segura a mão, que estende a mão, que levanta aquele que está caído. Mas nós vivemos, pastora, numa tendência hoje de que as pessoas preferem matar do que dar vida. Não é muito mais fácil a gente jogar pedra em quem está morrendo? Mas e se essa pedra fosse nós? Por que a gente sempre olha a vida de alguém e não olha a nossa? Por que sempre é o quintal do vizinho que está sujo, mas o teu não tem nada? Porque tu está cego para o teu quintal. Ei, nem eu e nem você tem o direito de envolver a opinião da nossa história na história de alguém. O único que está escrevendo a história de alguém chama-se Deus. Deus estava escrevendo a história daquela mulher. A Bíblia vai dizer que ela não conhecia Jesus. Olha que maravilha. A Bíblia diz que ela não conhecia. Olha que lindo, missionária. Aquela mulher não conhecia Jesus. E nós que conhecemos Jesus, falamos com Jesus, glorificamos Jesus, andamos com Ele todo dia, falamos com Ele toda hora, porque nós estamos na época da graça. Só que a gente ainda não crê nele. Se eu perguntar na igreja aqui hoje, eu não quero que ninguém levante a mão, amém? Mas se eu perguntar aqui, quem crê em Cristo, quem crê que Jesus cura, todo mundo vai levantar a mão. E eu vou dizer para vocês, não todos, tá? E nem generalizando. Mas vai ter gente mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dele. Até os discípulos que andavam lado a lado com Jesus, que viam o que Jesus fazia, que viviam as maravilhas de Jesus, que viam os milagres de Jesus, não acreditavam nele. Aí a gente que está aqui, que hoje tem que buscar, tem que descer, tem que ir na olaria, tem que sentir a presença dele, ainda tem dificuldade de crer. Imagina os que não fazem isso. Por isso que crer nele não é para qualquer um.
A gente só passa a crer em Deus de verdade quando a gente passa a ter experiências extraordinárias. E ainda tem gente que passa a experiência e ainda não acredita nele. Você acredita que é assim? Tem mãe que vê o filho sendo livramento de morte todo dia, toda hora. Mas quando vai falar de Deus, não, eu acho que não é Deus não. Para. Até que dia a gente vai acreditar no homem? Colocar nossa confiança no homem, ao invés de acreditar no Deus vivo que te deu vida. Você já percebeu que a gente tem mais facilidade de acreditar no que os outros falam? Parece que a fofoca das pessoas é mais verdadeira. Sabe por que tem muita gente que sofre sentimentalmente com decepções de amizade, de amigos, de pessoas? Porque elas acreditam em tudo que elas veem, em tudo que falam para elas. Se você acreditasse mais no Jesus que você serve, você não era enganado e não sofria tanta decepção. Meu Deus, que coisa forte, né? Sabe por quê? Porque nós só temos um amigo verdadeiro. Só Ele é que faz o que o homem não pode fazer. O problema é que não pode surgir um problema na sua vida. Você pega a melhor amiga, o melhor amigo, a irmã, a tia, sei lá quem, a vizinha. Conta tudo para ela, conta tudo para ele. E depois não quer passar tribulação. Está na hora de você decidir quem você quer para a sua vida. Ou você quer o homem, ou você quer Jesus. Missionária, mas Deus me chamou para ser usada. Deus só vai te usar depois que tu passar pela olaria. E é na olaria que Ele vai te moldar, vai te colocar do jeito que Ele quer. O problema é que as pessoas se esquecem que para Deus usar, Ele não usa de qualquer maneira, de qualquer jeito, nem de como você está. É lindo quando Deus te chama, né? Que Ele vai falar, vou te usar com cura. Vou te usar na profecia, vou te usar com louvor. Vou te usar na adoração, vou te usar nisso, vou te usar naquilo. Deus não fala assim com a gente? Não é, pastor? Você vai andar aos 4 cantos da terra. Assim ou não é? Quem já recebeu promessa assim? Levante a mão aí. Menina, você vai ser tão próspera que você vai ajudar a sua família inteira. Alguém já ouviu essas coisas aí? São promessas de Deus para a sua vida, amém? Mas Ele não vai falar o que você vai passar, não. O problema está no processo. E você só recebe a promessa se for aprovado no processo. Não, pensei que você ia dar glória. Vou falar de novo. Deus só vai te usar da maneira que Ele quer se você suportar o processo. Porque é no processo que Ele... Ei, você acha que Deus está te passando no processo só para Ele te usar? Alguém pode pensar comigo aí? Você acha que faz sentido Deus te passar por uma guerra, por outra? Toda hora a gente tem uma guerra, não é, irmã? Acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra. Não é assim? Alguém concorda comigo aí? Tem hora que é um avalanche, né? Vem tudo ao mesmo tempo. Aí o carro estraga, o filho fica doente, a mãe parece que vai morrer, é um negócio bagunçado. É assim ou não é? Será que isso aí é só para Deus te usar? É só porque você é vaso? Ou da pessoa que tem chamado? Não é só por causa disso, não. O maior objetivo de Deus nos provar na terra é para a salvação, pastora. Deus está te ensinando. Deus está te fortalecendo. Porque quando chegar os últimos dias dele vir buscar a noiva dele, você tem que estar forte, firme, sabendo quem ele é.
Então, nesses processos que Deus vai te passando, Ele vai te aproximando dele, você vai conhecendo quem Ele é. Cada processo que você passa, você se aproxima mais do Espírito Santo. Quem acredita nisso? Quanto mais você passa dificuldade, mais você desce na olaria. Quanto mais está doendo, mais você busca a face dele. Aí eu não entendo por que tem crente preocupado com gente rica. Menina, mas fulano tem tudo, só faz coisa errada, mas vive rico, só prospera. O problema é que o tesouro dele está aqui na terra. Agora, se você quiser o tesouro aqui da terra, é só você fazer conforme eles fazem. Agora, quem está cavando tesouros que vai encontrar no céu é bem diferente. Sabe por quê? Porque nada é mais valioso do que a tua alma. O tesouro que existe dentro de você não tem no mundo. Não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem dinheiro que compre a salvação eterna que Deus tem para a sua vida. Mas como é que você sabe disso, missionária? Eu já morri algumas vezes. Deus já me levou para a glória. Só sabe quem já teve a experiência. Você acha que eu queria estar aqui de volta? Mas missionária, você tem um filho, você tem pai, você tem mãe, sim. Mas não existe alegria comparada do céu. Não existe. Eu só voltei para a terra porque foi ordem dele. Para que aonde eu pisasse os meus pés, eu pregasse a ver. Problema de quem não quer ouvir. Só que quando estiver lá, passando nas tribulações, vai lembrar de quem? De quem pregou a verdade. Porque quem passou a mão na tua cabeça, você não vai nem lembrar. Você já parou para pensar que a gente só lembra das coisas que nos confrontam? O que te faz crescer é aquilo que te confronta. Aquilo que você bate no teu ego e diz, eu tenho que mudar isso. E Deus está falando, para de mentir. Para de ser falso com você mesmo. Começa a limpar o teu quintal. Porque Deus vai trazer visita ilustre na tua casa. Ah, não, só para quem entendeu. Limpa a tua casa, porque o Espírito Santo que vai descer na tua casa é ilustre. E quando ele chega lá, ele gosta de tudo organizado. Ei, e você vai ter honra. Tem gente que quer ser honrado de qualquer maneira. Quer ser honrado com um monte de coisa errada dentro de casa. A casa que eu estou falando é a tua alma. Como é que Deus vai honrar quem mente? Como que Deus vai honrar quem vive com pecado oculto, onde ninguém pode saber? Não tem como Deus honrar. Quer ser usado com ousadia? Quer ser curado através da tua fé? Quer que Deus visite a tua casa? Quer que Deus faça um reboliço novo e as coisas mudem? Então mude de você primeiro. Limpa de dentro para fora. Arranca aquilo que te faz mal, porque aí tu vai ver o Espírito Santo te visitar. Quando o Espírito Santo chega, algo sobrenatural tem que acontecer. Aonde Jesus coloca os pés, ele muda o cenário. Você quer ver como ele muda o cenário? Aquela mulher, ela era uma mulher imunda pela sociedade. Ela foi taxada como imunda. Mas ela não era, ela só tinha uma doença. Mas naquele tempo o povo era severo. Então ela era desprezada.
Você acha que você está sendo humilhado hoje? Você só imaginou? Naquele tempo, só porque aquela mulher tinha uma doença, ela era desprezada por todo mundo. Ninguém podia ir lá fazer um chazinho para ela, não. Quando você está doente, tem alguém que cuida de você. Quando você está gripado, tem alguém que vai lá fazer um chazinho com mel e limão, né? Quando você está de cama, enfermo, Deus sempre prepara alguém para cuidar da sua vida, para te limpar, para te ajudar, para levar no banheiro. É assim ou não é? Mas não, naquele tempo, aquela mulher tinha que se virar. É ela que tinha que pegar os panos sujos dela, de sangue, ir lá no rio, que não era perto, e lavar, esfregar, sem força. Se ela não fizesse comida para ela, ela mesma não comeria. Ela não tinha ninguém para conversar. Aquela mulher passava um problema com ela, sozinha. Eita glória! Aquela mulher nem sabia que Deus existia. Nem sabia quem era Jesus. Aquela mulher não tinha mais esperança, sabe por quê? Acabou as esperanças dela. Tudo que ela tinha, ela gastou. Médicos para ela não fazia mais nenhum tipo de sentido. Aquela mulher estava esperando só a morte. O problema é que quando Deus está trabalhando na sua vida, a morte não chega. Quando é Deus que está permitindo a enfermidade, o médico não vai resolver. Ah não, pensei que você ia dar glória. Quando é Deus que permite, ninguém resolve aquilo que Deus vai resolver. Por que é Deus que resolve? Porque é ímpar. É ímpar. Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Alguém entende isso? Então aquela mulher estava ali, ó. Sofrendo, trabalhando, fazendo. Eu imagino que um dia passa alguém falando ali, meio que de longe. Você ficou sabendo que tem um homem aí agora chamado Jesus de Nazaré? Rapaz, diz que ele está curando, né? Você viu aquele cego Bartimeu, que era cego de nascença, ficou cego. Que era cego. Diz que esse Messias curou ele. Aquela mulher começou a ouvir de longe. Como é que é o nome dele? Daqui a pouco ela estava escondida atrás das pedras, dentro de grutas, porque ela era uma mulher que não podia andar na sociedade. E quando ela via algumas coisas, algum movimento, ela ficava curiosa para ver se alguém falava de novo o nome de Jesus. E de repente alguém sai gritando: ei, eu era cego, mas Jesus passou por aqui. Ele tocou na minha visão, agora eu posso ver. Ouvir falar é diferente de conhecer. Só conhece ele quem já foi tocado por ele. Ah não, pensei que você ia adorar. Só conhece ele quem já foi tocado por ele, quem sente a presença dele, quem visita ele, quem tem intimidade com ele. É só esses que conhecem ele. Ai, aleluia.
Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela viu e ouviu. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Tomou uma posição. Às vezes você ouve tanto falar de Jesus, né? Todo dia na igreja fala de Jesus, lê a palavra, fala de Jesus. O problema está que você ainda não tomou posição. Quer que Deus age na tua vida, mas não tem posição. É uns crentes preguiçosos. Fica de braço cruzado. Deus te chamou faz tempo. Deus não te deu promessa depois de você grande e velho, não. Deus te deu promessa desde o ventre da tua mãe. E Ele mandou foi todo mundo. E de todos, e pregai o evangelho a toda. Ele não disse só A e B e C, não. O problema é que é difícil ganhar alma para Ele. Se eu perguntar aqui, nós estamos quase no meio do ano. Você já ganhou quantas almas para Jesus só esse ano? E o ano passado? E você sabe que cada alma que você ganha para Ele tem galardão. Tem gente que vai entrar no céu, mas não vai ver a glória dele. Isso é muito forte que eu estou dizendo aqui. Nem todos verão a glória de Deus. Agora eu quero sentar à direita dele. Quem quer sentar à direita de Deus aí? Então vamos lutar para a gente alcançar a direita dele. Vamos sentar na bodas do cordeiro. Quem derrebe a súbia, quer sentar na mesa do cordeiro de Deus, levante a mão aí, porque o Senhor Jesus está falando nessa noite. Glória! Eu acho lindo que aquela mulher, do jeito que ela estava, sem força, anêmica, doente, depressiva, chorosa, sem força nenhuma, sem perspectiva de vida, toma uma posição. Quem é esse Jesus? Eu lembro daquele cego, eu lembro daquele coxo, eu já vi que eles não andavam, eu já vi que aquele cego não enxergava, e se ele está enxergando, é porque tem cura. Você crê que tem cura para a sua vida aqui hoje? Eita glória. Eu acredito que aqui eu estou pregando para quem acredita. Porque eu sou prova viva de que Deus ressuscita, de que Ele cura, de que Ele faz milagre, de que Ele faz o impossível na vida de alguém. Aleluia. De que Ele levanta o morto do muturo, dá posição para ele. Ai, por isso que quem duvida nunca recebe. É incrível. Quem duvida de Cristo vive andando em círculo. Mas olha isso. Aquela mulher que coisa maravilhosa. Ela tomou a posição e ela disse: eu vou atrás dele. Porque se eu tocar nele, eu serei. Aquela mulher não disse igual eu e você fica dizendo por aí: será que foi Deus mesmo? Ah, eu acho que isso não é Deus, não. Deus já falou 10 vezes com você. Deus já usou 50 vasos para você. Oh, glória, eu vou falar aqui tudo, Jesus. Tem gente que Deus fala quase toda semana. Deus tem que ficar repetindo. Você acha que Deus é homem para mentir? Filho do homem para se arrepender? Essas pessoas que ficam ouvindo profecia assim o tempo inteiro, é gente que corre atrás de profeta. Agora você não precisa correr atrás de profeta, não. Deus já falou, Ele quer que você creia. Quanto mais você fica incrédulo, mais alguém renova a promessa. Eu não quero que Deus renove a promessa, eu quero que Deus realiza. Alguém entende isso? Eu não quero que Deus fique renovando a promessa, não. Eu quero que Ele realize, eu quero que Ele faça. Mas para Ele realizar, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer. Tira a dureza do teu coração e a incredulidade. Passa a crer.
Porque se o médico virar para você hoje, ele pode estar mentindo. Olha isso aqui é muito forte. O médico pode estar mentindo. Pegar um diagnóstico e falar assim, você tem câncer, só tem 3 meses para viver. Acabou sua vida. Você acredita plenamente. É ou não é? Mas se Deus usar um profeta dizendo, estou te curando do câncer. Sabe o que você fala? Não, vou imitar os crentes aqui. Eu nem tenho câncer. Isso é mentira. O problema é que Deus conhece o que vai acontecer com você daqui 10 dias, 20 dias, 50 dias, daqui um mês, daqui 10 anos. Quem te conhece é Deus. Então é melhor você receber do que você chamar o profeta de mentiroso. E se você não acredita, para que você corre atrás de profeta? Meu Deus, vou falar de novo. Se você não acredita, para de correr atrás de profecia. Vai para a Bíblia. Porque o que tem de crente hoje que não sabe Bíblia, sabe por quê? Porque só crê naquilo que o homem fala, naquilo que o profeta está dizendo. Por isso que muitos vão perecer por falta de conhecer. Bíblia é conhecimento, gente. Pregue a palavra, pregue a Bíblia. Você acha que não tem um monte de gente aí na internet falando que eu não prego Bíblia? Claro, eles não verem, eles não estão ali comigo. Ninguém sabe como é que eu fico lendo Bíblia, se eu leio, se eu não leio. Eu não me importo com o que pensam ao meu respeito. Eu me importo com o que Deus pensa de mim. Seja assim também. Senão a sua vida vai ser destruída. Porque eu aprendi uma coisa, que árvore que dá fruto vai ter pedra. Que aquele que Deus chama vai ser, eita glória, quem tem unção chama. Vou falar de novo para você entender. Quem tem unção chama o espírito de inveja. Quem tem unção aí? Então você vai atrair o invejoso. Você crê nisso? Então deixa Deus te usar da unção que você tem. Oh glória. Você não precisa ser conhecido para isso não. Hoje eu sou conhecida porque Deus disse lá no passado, vou soprar teu nome, teu testemunho vai ser conhecido. Acabou, é Ele que determinou. Mas tem uns que Deus gosta de usar nos bastidores. Porque tem gente que não aguenta as pancadas de quem está lá em cima receber. Tem coisas que tem gente que não vai conseguir receber. O meu marido tem hora que fala assim, nossa amor, Deus, não sei como é que você dá conta. Eu falo, porque Deus já forjou aqui, ó. A casca aqui está grossa. Você sabia que o elogio te derruba mais do que uma crítica? Forte isso, né? O elogio te derruba mais do que a crítica. Porque o elogio você cai na lábia. A crítica você é confrontado. Alguém entendeu isso aí? Então, se alguém te criticou, glorifica, que é porque você está no caminho certo. Você está causando algo na vida de alguém. Você está desestruturando os planos do inimigo. Oh, glória! Então, continue firme, continue guerreando, continue batalhando, porque a vitória é daquele que permanece. É tão verdade que aquela mulher, ela se deu um jeito, se ajeitou, se arrumou e disse, eu vou lá. Porque Jesus vai passar lá, ó. De longe ela observava a multidão, procurava saber como é que eu vou passar no meio daquele povo. Como é que ela vai passar sem ninguém conhecer ela? Sabe o que aquela mulher fez? Se disfarçou do jeito que ela podia. Sabe o que Deus está falando para mim, para você aqui hoje nessa noite? Cadê a tua estratégia? Usa a estratégia que Deus te deu para você vencer. Deus te deu sabedoria, Deus te deu estratégia, então usa ela, porque ninguém vai te reconhecer, porque tem alguém te guardando. Se Deus quer glorificar o nome dele na tua vida, aonde tu pisar os pés, ele vai te guardar. Você acredita? Porque você está debaixo da sombra do Altíssimo. Oh, glória! Pois aquela mulher não teve medo, enfrentou a multidão. Foi passando pela multidão, fraca, sem força, doente. Mas ela foi alcançando. Deus quer ver o teu esforço.
Deus está te observando se você tem coragem. O período do processo é que é dolorido. O período do processo vai te cansar, vai te deixar desanimado, vai te deixar destruído. Tem hora que a dor vai ser tão grande, que você vai ter que sentar, respirar e pensar: será que eu volto? Será que eu vou para frente? Será que o que eu estou fazendo é certo? Deixa eu te falar uma coisa, isso faz parte do teu processo. Deus está dizendo: continua, persista. Porque na hora que você tocar na orla dele, quando você tocar na orla dele, todo o teu sofrimento vai virar esquecimento. Ah, não, vou falar de novo. Todo o teu sofrimento vai virar esquecer. Você vai esquecer de tudo aquilo. Olha que maravilha. Porque a alegria é tão grande, é tão forte, a cura é tão maravilhosa, que parece que tudo que você passou foi rápido. Tem hora que eu olho para trás, irmã, e eu pergunto para mim mesmo: como é que eu fiquei 14 anos dentro de um hospital internando? É muito tempo. 14 anos é uma vida. Mas hoje, como eu ando com Jesus e vejo como Ele me fortalece, o tanto que Ele me dá vida, eu olho para trás e não lembro. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Ah, não. A alegria do Senhor é a nossa. Quem anda com Cristo anda alegre. Cadê a tua alegria? Por que você não dá um sorriso para Ele? Por que você não engrandece Ele? É a alegria dEle que te fortalece. Você acha que aquela mulher não estava feliz? Eu vou alcançar Ele. Por mais difícil que seja. Está doendo, eu não estou dando conta. Eu estou fraca, eu estou aqui me acabando. Mas a alegria que está dentro de mim está me dando força. Deus está vendo o teu esforço. E é por isso que Ele está te dando vida. Aquela mulher não era para estar viva, não. Não era para estar viva, não. Aquela mulher tinha 12 anos, padecendo de uma enfermidade mortífera. Quem sustentava ela, irmã? Me diga. Quem? Só Deus. Você quer ver uma coisa engraçada? Você está olhando para mim aqui? Você diz que eu fiz hemodiálise hoje? Vou perguntar de novo. Quem está me olhando aí? Está vendo a alegria no meu rosto? Alguém disse que eu fiz hemodiálise hoje? Pergunta ao meu marido como é que eu cheguei da hemodiálise hoje. Eu vou pedir para ele falar no microfone. Já que ele é tímido, hoje eu vou pegar ele. Fraca. Apagou a tarde toda. Eu estava como? Apagada. Apagada a tarde toda. Isso. É. Já eu te ponho para pregar. Fraca, sem força. Mas aí, tá vendo a alegria do Senhor? Você vai ministrar. Levanta que você vai pregar minha palavra. O negócio é que Deus quer a tua posição. Tá fraca, se levanta. Tá sem ânimo, se levanta. Ei, tá sem força, se levanta. Ele está dizendo: está na hora de se levantar, porque a minha força está chegando. É na tua alegria, no momento que tu se levanta. Ninguém entende isso. A medicina não entende isso. Imagine você passar lá 4 horas fritando no sangue todo, filtra tudo que é bom e tudo que é ruim. Tira toda a nutrição do teu corpo. Sabe qual é a sensação que a gente sente? Para você poder entender melhor. Alguém aqui já passou assim o dia inteiro só vomitando? Sem comer e fica tremendo assim, fica fraca, trêmula. Quem já passou por isso aí? É essa sensação. Para quem termina uma hemodiálise. Fraco, sem força, sem vontade de comer. Anêmico. Mas quem tem Jesus?
Quem tem Jesus de verdade é diferente. Vou abrir um parêntese para você. A minha adolescência foi a fase mais difícil da minha vida. Eu era uma adolescente muito querida. Eu nasci no berço evangélico. Com 5 aninhos de idade, eu comecei a louvar a Jesus. A minha voz não era essa que você escutou aqui hoje. Até a minha voz o Senhor mudou por causa da obra dele na minha vida. Com 7 aninhos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Com 7 anos de idade. Com 8 anos, por volta de 8 anos, eu tive uma enfermidade que tentou me paralisar. Sabe por quê? Porque o diabo sabe. O inimigo conhece quem é a ameaça para ele. Então ele vai começar a te atacar desde o ventre da sua mãe. Ele não te ataca hoje nem amanhã. Ele já vem te atacando há anos. E eu com essa idade de 7, 8 anos, eu tive uma febre reumática aguda nas pernas. Fiquei um tempo sem andar, depois Jesus curou, tem toda uma história. Depois da minha adolescência, eu cantava no grupo de adolescentes da igreja. E fui crescendo cantando ali, cantava num grupo, cantava em outro. Resumindo, passei a cantar em 8 grupos na igreja e passei a ser regente de adolescentes. Na época, tinha mais ou menos 250 adolescentes que eu regia lá na igreja. E essa igreja que eu estou contando para vocês é a igreja que eu congreguei 40 anos. Então, eu sempre fui do mesmo ministério, graças a Deus. Eu criei raiz, crente raiz é crente palmeira. Pode vir o vento que for, que não derruba, que não tira do lugar, que não derruba. Só vai encurvar, mas não vai quebrar. Cadê os crentes palmeira aqui? Aqui tem crente palmeira. Gostei disso. Tem igreja que eu pergunto, ninguém sabe nem o que é isso. O povo fica assim. Será isso? Porque só sabe quem é crente raiz. Quem é lá? É igual a gente que quando toma raiz de Jessé, o povo quer entender o que é. O chazinho de raiz de Jessé. Quem conhece aí? Alguém conhece o chá da raiz de Jessé? Tem uns crentes que não conhecem, não. Tá vendo? Crente raiz. Né, irmã? Só eu mesmo que estou ficando velhinha que conheço. Olha só. Raiz de Jessé é o sangue do Cordeiro de Deus. Quem toma raiz de Jessé aí? Levante a mão. Então, olha isso. Aquela mulher que viveu tudo aquilo foi justamente para Deus operar um milagre. Mas não foi fácil. Por isso que quando eu estava contando aqui, da minha adolescência, Deus me permitiu passar por tudo isso. Para que Ele me explicasse a história dessa mesma mulher. E aí na minha adolescência, um dia, os adolescentes que gostavam tanto de mim, descobriram que eu tinha uma doença. E nessa doença eu comecei a internar, comecei a tratar. Eu comia de tudo, eu passei a comer só folha. De 50 quilos eu fui para 29 quilos. Eu fui emagrecendo rápido e drasticamente, porque os médicos cortou tudo que eu comia. Por quê? Açúcar no meu sangue era muito alta. O meu diabetes controlado era acima de 800. Isso para a medicina é um milagre. O meu colesterol acima de 3.000. O meu triglicerídeos mais alto ainda, acima de 8.000, muito alto. Então a medicina precisou me internar para que eu comesse apenas aquelas coisas que eles pudessem controlar. Mas ninguém abaixava minhas taxas, nem a dieta, nada. Sabe por quê? Porque quem estava no controle? Quem estava no controle?
Quem está no controle da sua vida? Ô, glória! E quando ele está no controle, ele não deixa nada sair do lugar. Você fica assim meio, meu Deus, será que não vai acontecer? Será que... Se Deus está no controle, é na hora dele. Você crê nisso? E aí, nessas internações, eu passei a tomar um remédio chamado Resulim. Esse remédio me dava um calor absurdo, porque ele derretia os meus órgãos. Eu tinha uma pedra de gordura no fígado, que era maior do que o meu próprio fígado. E então, eu vomitava muito com essa pedra de gordura. E aí o que acontece? Começou a derreter e a medicação foi tão forte que aquele odor foi saindo pela minha pele. Eu comecei a transpirar muito, muito, muito e o fedor era muito grande. Chegou um ponto que as pessoas não tinham mais coragem de chegar perto de mim. Eu era aquela adolescente que todo mundo abraçava, todo mundo queria estar perto. Graças a Deus eu sempre fui assim, uma pessoa amorosa. Então as adolescentes, de repente todo mundo começou a se afastar de mim. Eu comecei a perceber que eu estava fedendo. Eu passei a tomar banhos toda hora. O meu cabelo começou a cair de tufão grande assim, porque o meu cabelo era lá no quadril, era enorme. Eu passava a mão no meu cabelo, ele caía todo. Eu sentia um calor 7 vezes elevado à menopausa de uma mulher. Então, o meu corpo era cheio de ferida, foi dando ferida na cabeça. A minha mãe teve que adaptar a casa toda com ventiladores. Até no banheiro tinha que ter ventilador. Eu levava ventilador para a escola. Eu ficava diante do vento o tempo inteiro e eu tinha que mastigar gelo. Eu lembro que eu levava até bolsinha de gelo para a escola, porque eu tinha que pôr no corpo o tempo todo. A minha roupa vivia molhada na água gelada, para me conseguir passar o dia sem formigamento, sem doer o corpo, sem queimar o corpo. Então, aquele calor começou a trazer tanta dificuldade para mim, que eu não conseguia ficar sem mastigar gelo o tempo inteiro. De madrugada eu não dormia, o que eu fazia? Minha mãe ficava orando pela minha vida e eu abria as gavetas do freezer e entrava dentro do freezer da minha mãe. Enquanto o meu corpo não ficava anestesiado, eu não conseguia ficar em paz. Então eu não dormia. Eu tinha sono, mas não dormia. Mas o que mais me doía naquela época era o desprezo das pessoas. Quando você está bem, todo mundo te abraça, te beija. Você é legal, você é uma pessoa maravilhosa. Mas quando você fede, você perde o valor. Quando você está doente, você perde o valor. E quando eu era adolescente também eu já trabalhava, ganhava dinheiro, gastava com as minhas amigas. Mas quando eu fiquei doente, eu tive que gastar com os hospitais. Você perde o valor que você tem. Deus virou para mim e disse assim: eu estou só te mostrando quem são as pessoas. E eu estou te ensinando a amar o teu próximo como a você mesmo. Por isso que quando a irmã falou ali no altar sobre as agendas, o Robério é extremamente flexível a isso, porque ele sabe do meu coração. Eu sei de onde Deus me tirou, sei de onde eu vim. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu necessito porque eu saio da minha casa e eu tenho dívidas para pagar. Eu não trabalho a não ser para Jesus. Então eu dependo desta obra. Mas eu penso assim, que todos nós precisamos um dos outros. É assim ou não é? É ou não é?
Não é porque Deus me deu o dom que eu vou vendê-lo. Isso aqui não é vender dom. Isso aqui é vocês entenderem que quem trabalha para Ele, Ele sustenta. Amém? Porque eu tinha um trabalho secular. Eu sou uma estilista, trabalhei muitos anos como estilista de moda. Desenhava até no hospital. Mas Deus disse, se tu não sair, eu vou te deixar cega. É tanto que eu fiquei cega. Depois Deus curou. Você sabe por quê? Porque quando Deus te chama, Ele quer que você faça só para Ele. Deus tem ciúme daquele que Ele chama para a obra. Só que quando Ele chama, Ele vai querer que tu renuncie. E é o mais difícil que é renunciar. Eu tenho um filho de 5 anos. Você tem noção do que é ter um filho de 5 anos? Quantos aninhos você tem, meu amor? Quanto? 7. O meu filho tem 5 anos, mas é do tamanho dele. Ele é grandão. Todo mundo pensa que ele tem 7 anos. Ele é meu milagre. Mas Deus disse um dia para mim, não se apegue. Ele não é teu. Você veio aqui ministrando, adorando. Eu só vejo meu filho 2 vezes por ano. Porque Deus disse, renuncia. Faz a minha obra que eu cuido de quem tu ama. Eu renunciei pai, renunciei mãe. Meu marido sabe que se for necessário eu renuncio o esposo, mas ele trabalha comigo, então Deus não deixa. É Ele que cuida de mim. Porque Deus não vai te deixar só. Você entende que Deus não te desampara? Deus até tira quem não cuida, mas Ele põe quem anda do teu lado. Porque eu sei que Jesus está cuidando do que é meu. Daquilo que Ele me deu por herança. Você crê nisso? Só que eu também tenho que entender que Deus vai usar ele conforme Ele quer. Que meu filho é um profeta. Que Deus escolheu para ser usado na terra. E naquela época, eu estava sofrendo muito, porque foi toda a minha adolescência. E quanto mais passava os dias, mais o queimor era maior. Eu cheguei a tomar, irmã, 20 banhos por dia. Eu tomava banho de manhã, de tarde, de madrugada. Teve uma casa que minha mãe morou, que tinha uma varanda onde chovia lá. Eu dormia na varanda, colocava o colchão lá e dormia. A minha mãe trocava meu colchão o tempo inteiro. Quase todo mês a minha mãe trocava. Porque eu molhava tudo, deixava... E tem mais, eu fedia, era horrores. Eu tinha acabado de tomar banho, me arrumava, ficava linda, maravilhosa, chegava no culto. Quando eu entrava na igreja, no culto, as pessoas já faziam um gesto. Meu Deus, mas que carniça, que mulher fedida. Será que ela não toma banho, não? Acho que ela não toma banho, não. Ela deve ter passado uns 10 perfumes. Porque o meu perfume misturava junto com aquele fedor horrível. Ficava um negócio horrível. E eu entrava de cabeça erguida. Porque eu não estava ali cultuar o homem. Eu estava ali indo cultuar a Deus. Sentava no primeiro banco. Quando eu olhava para os lados, para trás, não tinha ninguém perto de mim. Eu ficava sozinha. Porque ninguém suportava o meu cheiro. E ali eu fui sofrendo a dor do desprezo. As pessoas chegavam para mim e diziam, por que tu não toma um banho de limão? Pega um limão, espreme o limão na água. Ensinava como é que tomava banho para aquele cheiro sair. Um dia minha mãe, tadinha, minha mãe ficou tão apavorada de tanta gente falar mal, de tanta gente ficar criticando, que a minha mãe chegou em casa um dia, sabe o que a minha mãe fez, pastora? Ela olhou para mim e disse, vamos para o banheiro. Nervosa, brava. Aí eu falei, ir para o banheiro, mas ela bora para o banheiro. Eu falei, mas eu acabei de tomar banho, volta para o banheiro agora. Minha mãe pegou aquela buchinha vegetal, bem novinha. Sabe quando ninguém nunca usou? Minha mãe cortou um pedaço daquela bucha, bora para o banheiro.
pegou um sabonete novo, passou naquela bucha. E ela foi me dar um banho. Eu, moça, já tinha mais de 20 anos. Minha mãe esfregava. Eu chorava no banheiro, minha mãe esfregava. Hoje eu tiro toda essa sujeira de vocês, você nunca mais vai feder. Oh, glória. Minha mãe terminou o banho. Estava quase minando sangue nos meus braços. A bucha raspava que ardia. Mas o fedor não acabou. O cheiro não saiu, sabe por quê? Porque eu estava dentro de uma provação. Quantos anos você acha que isso durou? Deus nunca te coloca dentro de um deserto para viver dias. Vou falar de novo. Deus nunca vai te pôr dentro de um deserto para você viver dias. Deus te põe dentro de um deserto para viver anos, até você entender. Eu vivi 11 anos esse milagre. 11 anos fedendo. 11 anos nesse vale. 11 anos no deserto. Mas de lá, eu saí transformada. Quem acredita aí? Esse cabelo curto que você está vendo aqui, é todo cabelo novo. De vez em quando eu ponho um mega ré para dizer que eu tenho um cabelão, né? Quem já viu aí de mega ré aí? Cadê? Quem é que me acompanha aí nas redes sociais? Aê! Mas o meu cabelo mesmo é esse, tá, gente? Curtinho assim. Porque ele caiu todo, pastora. Só que Deus tem a promessa de restituir. E Ele já restituiu, foi muito, porque eu não tinha nem um terço. Amém? Então eu vim dizer para você, passa no vale adorando. Porque enquanto as pessoas me humilhavam, enquanto eu era desprezada pelas pessoas, enquanto ninguém mais queria que eu cantasse, enquanto eu não era mais bem recebida, às vezes eu chegava em um lugar, alguém chegava em mim e dizia assim, nossa, mas tu tá fedendo, podia sentar na outra mesa, tem menos gente. Talvez isso para você não é nada, mas dentro de mim doía. Na escola, então, eu não vou nem te dizer como é que eu era chamada. 11 anos vivendo isso. Toda a minha adolescência até os 28 anos. Oh, glória. Eu não tinha culpa da enfermidade. Um dia eu perguntei, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou passando essa situação, essa vergonha? Oh, Jesus, eu faço a tua obra com amor. Aonde o Senhor me manda louvar, Senhor, eu vou e eu louvo. Eu saí do hospital, eu vou direto para a igreja. Deus, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Aonde que está o meu pecado, Jesus, o que eu fiz? Jesus me levou na história dessa mulher que eu estou te contando hoje. Quem sustentava ela era eu. Quem levantava ela era eu. Mas vai chegar o dia. Quem humilhava ela, naquela multidão vai ter que ver o que eu vou fazer no meio deles. Se lembra? Se você conhece a história, você vai entender. A multidão inteira era a sociedade que conhecia aquela mulher. Era ou não era? Só que Jesus faz questão de quando ela toca na orla dele, Jesus para.
Vai chegar o dia que Deus vai parar você. Só para te atender. Quem entendeu aí? Jesus vai parar só para te atender. Já pensou que coisa linda? Se estão te humilhando, deixa humilhar. Estão batendo nas tuas costas, deixa bater. E quando Jesus parar para te ouvir, quem me tocou? Jesus fez todo mundo parar para ouvir ele. A multidão estava todo mundo conversando, batendo papo, mas quando Jesus abria a boca para falar, missionária, todo mundo queria ouvir o que Jesus estava dizendo. Alguém me tocou, mas Jesus é meio impossível, está todo mundo te tocando. Alguém me tocou diferente. Deus não atende quem toca por tocar, Ele atende quem toca com fé. Ah, não. Quem toca diferente, quem toca nele com graça, quem toca nele com fé, com atitude. Quem está entendendo aí o que Deus está falando hoje? Oh, glória. Você sabe quem estava diante de Jesus naquela hora? Aquele que era propício a condenar aquela mulher à morte. Sabe quem era ele? Jairo. Jairo era um principal de sinagoga. Jairo podia dar uma ordem na hora. Ei, você está doida de tocar no mestre? Vai ter que morrer apedrejada. Jairo podia condenar, mas eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você me responda. Quem vai condenar quem já está liberto? Você acha que Jesus não fez questão? Você acha que Deus não sabia do encontro que ia ter ali? Tudo Deus prepara. Deus tem estratégia para tudo, gente. O negócio é forte. Como é que Jairo vai logo na hora que aquela mulher está chegando perto de Jesus e Jairo pede para Jesus pôr a mão sobre a filha dele que está... A filha dele estava... Então ele também precisava de Jesus igual aquela mulher. Glória! Jairo para diante de Jesus, esperando Jesus. Jesus para e olha, quem me tocou? Aquela mulher vai dizer, fui eu, Senhor. Perdoa-me. Só que tinha um porém, ela estava toda coberta, né, filha? Estava ou não estava? Cheia de pano, toda, ninguém podia saber quem era ela. Você quer ver uma coisa? O que Jesus faz com você? Jesus pega na mão dela e levanta. Sabe o que Jesus vai fazer com aquela mulher? Sabe? Ele começa a desenrolar aqueles panos que estavam no rosto dela. Ei. Ficou todo mundo assim pasmado. É a mulher que sangra. Essa mulher é imunda. Aí aqueles que não conhecem o poder de Jesus, cutucam o outro e diz assim, ei, Jairo não vai falar nada. Está na hora dela morrer, ela é doida, como é que ela chega até aqui? Esses são os crentes incrédulos. Aqueles que não acreditam que o teu ministério vai para frente. Aqueles que não acreditam que Jesus está te curando. Aqueles que não acreditam que Jesus foi lá na tua casa. Quem está entendendo aí? Então, naquele momento, aquela mulher fica ali e os pasmados que sabem do poder de Deus vai ficar tudo assim, ó. Como é que ela conseguiu chegar até aqui? Mas eu fui o médico dela. Ela deu conta de atravessar a multidão. Deus vai deixar os teus inimigos pasmados. Quem acredita? Jesus olha para ela. Tem ânimo, filha. A tua fé. A tua fé te salvou.
Então ela já estava salva. O que Jairo podia fazer? Ei, não tem como condenar quem já está curado. Antes de qualquer palavra de Jairo, Jesus falou primeiro. Antes da palavra do juiz, Jesus vai falar primeiro. Antes da palavra do médico, Jesus vai falar. Por quem está acreditando aí? Tem alguém que está entendendo? Antes da sentença final na tua vida, Jesus vai entrar primeiro. Ei, Deus não está olhando a patente que você tem. Deus não quer saber se você é mais rico, mais pobre. Se você é mais inteligente, mais intelectual. A faculdade que você fez, de onde você... Deus não quer ver nada disso. Deus quer ver a tua posição. Para aquela mulher chegar até Jesus, ela teve que passar todos esses anos enferma. Jairo falava mal de Jesus, queria matar Jesus, queria condenar Jesus. Mas teve que ver a filha morta para ir atrás de Jesus. Não importa. Deus vai fazer e criar uma situação só para você se aproximar de Jesus. Posso falar de novo? Deus vai criar uma situação só para você se aproximar de Jesus. Só que não deixa doer, não. Porque tem gente que só chega perto dele na dor. Fique de pé. Missionário, como é que acabou o seu fedor? Hoje eu ando cheirosa, né, irmã? Eu ando cheirosa, irmã. Quem acha que eu ando cheirosa aí hoje? Hoje, quando dá tempo, eu tomo 2 banhos. Quando não dá, eu tomo só 1. Mas antes, eu tomava era só 20, 25, depende. Passava a madrugada debaixo do chuveiro. E só tomava banho gelado, trincando. Passava gelo no corpo. Ei, hoje eu sinto frio. Hoje eu posso embrulhar. Hoje eu posso dormir ali agarradinho com meu marido. Porque antes eu não podia fazer nada disso. Não podia usar uma coberta, não podia usar uma blusa de frio. É tanto que as minhas roupas, a maioria, eu acostumei a usar só de alça, porque eu não conseguia sentir nenhuma manga no corpo, de tanto que me dava gastura. Hoje não. Porque um dia no círculo de oração da igreja, Deus usou um pastor para mim. E aquele pastor olhou para mim e disse, a partir de hoje, Deus começa uma nova obra na tua vida. Acredite que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Você crê? Desde aquele dia, o Senhor disse assim, estou derramando uma gota do meu sangue no teu. Desde aquele dia que Deus abaixou minhas taxas, tirou os meus remédios, não interno mais. Não, para medicina eu tenho diabetes, mas eu como se eu não fosse diabética. Irmãos, eu não tomo nem insulina mais, eu tomo remédio de diabetes, como de tudo. E não tenho mais o fedor, olha que maravilha. Deus tem o poder de te curar. Pastor, enquanto eu estava ministrando aqui, Deus falou algo comigo muito forte. Esta igreja tem um monte de vasos. Mas aqui tem uns vasos feridos. Tem gente que vem aqui no culto, cheio de Deus, mas chega em casa, não é a mesma coisa que está no culto. Alguém está entendendo aí? Está passando problemas graves, financeiros, problemas sentimental, problemas de todo jeito. Sabe o que está faltando? Renúncia. Que não adianta eu dar glória, rodopiar, falar no poder, falar no mistério, ser usada por Deus e não renunciar. É por isso que Deus trouxe aqui hoje
Sim. Deus tem um plano muito grande na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para te curar. A senhora precisa de cura na alma. Todo o tempo que eu passava por ali e voltava, o Senhor falava comigo. Hoje eu vou mudar a história dela. Deus vai escrever algo diferente. E o Senhor está dizendo, Ele que cuida de tudo na tua casa. Tira a preocupação, tira a ansiedade. Descansa em mim, porque o que eu vou fazer na tua vida vai mudar a história, no meio dos teus, no meio deles, porque eu vou te usar com autoridade. Meu Deus, que lindo. Abraça ela para mim, missionário. Jesus está curando aqui. Tem gente que veio aqui ferida, e eu quero te chamar para vir aqui à frente. Eu vou falar só mais uma vez, que eu vou entregar o microfone, já são 10h10. Quem veio aqui ferido, que precisa de cura, para Deus abrir as portas na sua vida, para você renunciar a certas coisas, sai do teu lugar e vem aqui. Pode sair. Deus está falando com crente mesmo, com gente que tem título. Deus não tem isso com ele, não. Acabei de te falar que Jairo era um principal da sinagoga. Jesus nem ligou para o que ele era. Põe para mim o som aí, por favor. Eu quero, minha pastora. Isso. Eu já vou terminar. Fecha os teus olhos aí. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar em um canto escondido. Você mal conseguia falar, mas o Senhor ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar que Ele vai cicatrizar a tua ferida. Deus está entrando nos teus traumas e tirando a depressão. Então enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Sabe por quê? Essa tristeza vai passar. Eu sei que esta luta hoje vai terminar. Está doendo, mas não vai querer. Ele está curando você hoje. Hoje. Tem cura para a tua vida hoje. Recebe do Senhor. Vai chegar. Te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Filha, só não se desespere, pelo amor de Deus. Ele vai trazer de volta.
Tem coisas que é só Deus que restitui. Mas o Deus que te enviou aqui, Ele conhece o teu passado. Nem era para você estar aqui hoje. Ele me mandou te falar que vai. Ele vai visitar a tua casa. Ele vai visitar. Quando Ele chega, Ele traz diferença na tua causa. Então saia daqui hoje cheia da promessa do Senhor, que Ele vai realizar. Vai passar. Eu sei que esta guerra hoje vai passar. Tá doendo mais. Ai, meu Deus. Se tu soubesse o chamado que Deus tem na tua vida, Deus vai mudar a vida dos teus por tua causa. Foi por isso que tu passou humilhação, arablagabadaia. Foi por isso que tu perdeu muita coisa. Foi por isso que o inimigo lutou para destruir a tua alma lá no teu passado. Mas hoje ele está dizendo, eu estou te dando vida, força. Estou mudando a tua história e tu vai ver o que eu vou fazer dentro de dias. Diz o Senhor dos Exércitos. Essa luta vai passar, você acredita? Oh, reblasuma darablaia dereblas. Reblacamadarablas, oh, reblai. Shebarablasu que me derablas. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidado que é teu e jamais te esqueceu. Ele que sabe de tudo que na tua casa está acontecendo. Deus mandou te dizer que é Ele quem está. Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e de onde que Ele te tirou. Lembra dos momentos difíceis de trabalho que Ele te levantou. Nem era para você estar vivo aqui, mas Deus falou assim: este vaso eu vou usar. E onde colocar a mão, eu vou entregar. Rablaia sou, não chore. Olha como Ele te usa. Olha, olha aí, como Ele enche de azeite quem Ele quer usar. Deus mandou te dizer que o azeite Ele vai descer. Deus mandou te falar que o milagre Ele vai realizar. Recebe poder. Ele está curando gente aqui ainda. Ei, anaraçou. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos de saúde que você passou. Nem era para o Senhor estar vivo hoje, mas Deus falou assim: esse aí eu vou livrar. Porque onde Ele colocar os pés, eu vou abençoar. Não chore.
Ei, Ele está entrando com cura sobre a tua vida hoje. Ele recebe a tua adoração. Ele recebe o teu louvor hoje. Que vai acontecer? Deus mandou te falar que a justiça divina Ele vai derramar. Vai ter juiz chamado Jesus na tua causa. Tem coisa lá do passado que tu vai receber e não é pouco não, hein? Deus mandou te dizer que o juiz hoje vai descer. Deus mandou te falar que aqueles papéis Ele vai assinar. Meu Deus. Ai, Jesus. Ei, que manarás. Arablachon de blebacei. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Ele é o teu alicerce para não desistir. Não tem sido fácil aqui, mas tu tens que prosseguir. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansada. Parece que ninguém te vê mais. Eu estou exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que esse vale pesa, mesmo que for me arrastando. Mas eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Sabe por quê? Ele é o teu alívio. Tudo que você precisa aqui comigo para continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para alcançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo: eu não desisto. Para onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em Ti? Olha Ele curando, ó. Olha Ele colocando o útero novo aqui. Olha aí, Jesus vai anestesiar. Olha que coisa linda, ó. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansada. Jesus vai tirando tudo. Arranca. Tem dias que o peito aperta. Está tendo cura, porque Deus vai usar muito aqui, ó. Ele vai usar. Segura ela para mim, tá, irmã? Ixi. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo. A anestesia já foi, tá? Ixi. Eita, Jesus já está curando. Se eu fosse você, eu dava glória. Tem presente de Deus chegando na casa. Meu Deus, eu estou sentindo a glória. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo que Ele está fazendo coisa grande aqui hoje. Eu estou sentindo, reblaia, recamando, rublacébia, que o Senhor vai fazer coisa grande na... Eita, glória. Alívio. Ele é o teu alívio, Ele é o teu alívio.
Ele sabe. Ele conhece. Pode até não ter ninguém vendo. Mas ele está vendo. Sabe o que eu vejo? Os pés de Jesus entrando com providência na tua casa. Por esses dias tu disse: Senhor, como é que eu vou fazer? Uma vontade de deixar tudo de lado. Parece que a vontade de ir embora era tanta. Mas eu vou para onde se eu moro aqui? Eu tinha tudo, Senhor. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Quem disse que Deus parou? Ele entrou no silêncio contigo por um tempo. Porque vaso de honra precisa do silêncio de Deus. Mas a partir de hoje tu vai ver como é que ele pisou na tua casa. Tu vai contar um testemunho grande, porque o que é teu ninguém toma. O que é teu o homem não tira. O que é teu foi eu que entreguei na tua mão. Por isso hoje é dia de tu descansar nele, porque ele está curando as tuas feridas. Sabe como que ele está curando? Assim, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Meu Deus, que lindo isso. Eu adorarei. É na tua adoração, ó. É na tua adoração que ele está entrando lá, ó. Olha como ele te renova, vaso de honra. Seja só cheia, 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 cheia da glória dele. Cheia. Só navega, navega. Navega no Espírito dele, navega. Ai, meu Deus. Espírito que desce como fogo e vem como Pentecoste e enche-me. Roblai andarablas. Eu te usarei no oceano do meu espírito. E ali tu me adorarás. Porque lá naquele lugar alguém te ouvirá. O teu nome eu levantarei, e perto da minha face eu te levarei. Eu te usarei, porque tu és milagre. E o dom de cura eu te entreguei. Por isso, navega no Espírito dele. Porque quando mais tu navega, mais ele te usa. Não ouve aquilo que falam de camanda, rablase. Mas ergue a tua cabeça e faça o que eu te mandei, porque tu és um milagre grande. Hoje tu estás de pé, porque eu te levantei na terra. Meu escolhido, meu vaso de honra. Quando tu abre a boca, eu falo no meio do meu povo. Por isso hoje é noite de tu falar aquilo que eu te mandei dizer. Assim diz o Senhor. Eita glória! Quem crê, quem crê, quem crê?
Shabarablacenderabla. Quem sente a presença de Deus aí? Aquela mocinha ali, pastora, que está na parede, mais alta, moreninha, de preto. Alexa. Alexa, vem aqui, amor. É essa mesmo. Você tem um chamado. E o Senhor está dizendo, não para. Você ia parar por tão pouco. Problema é que se você parasse, você ia ter 1 ano e meio de vida só. Sabe por quê? Jesus hoje está te curando. Levita, adoradora. Quando você louva, o céu recebe. Deus não te quer só louvando dentro de uma sala. Sabe qual é o nosso problema? Quando eu tinha a sua idade, é de pensar no que as pessoas dizem. É de levar pedra e se entristecer. Mas eu entendi que cada pedra eu construo uma mansão. Uns jogam a pedra fora, né? A gente pega ela e vai construindo. O que Deus tem na sua vida, o homem não pode tirar. Não deixe o teu sentimento ser maior do que o teu chamado. Consegue entender isso? O inimigo queria te levar para longe de Cristo por causa do teu sentimento. Mas eu vim te dizer uma coisa aqui. Você tem um chamado grande. E o teu chamado não vai parar. Você crê nisso? Você crê que Jesus hoje está curando você? Você crê que essa fraqueza que você estava sentindo está indo embora? Você crê que a leucemia que estava tentando vir sobre o teu corpo está indo embora hoje? Porque Deus me mostrou uma anemia profunda e Jesus está dizendo, eu vou curá-la. Anjo, toca nela. Toca. Que coisa linda. Olha, Jesus já está curando ela. Porque Deus vai te usar tremendamente. Meu Deus. A enfermidade não vai te parar. Porque hoje Jesus tocou no teu sangue. Abraça ela para mim, missionária. Jesus tocou no sangue dela. Tuas pernas estão formigando, não está? Isso é cura. Quem é que está recebendo cura aí da glória? Aquele irmão de rosa que está ali sentado. Acho que é rosa, né? A camisa dele ou é vermelha? É o senhor mesmo. O senhor pode levantar rapidinho? Isso é um milagre grande. O Senhor me disse que Ele vai mudar dentro de uma semana uma situação. Vai honrar a tua casa. Vai honrar a tua vida. E Ele está dizendo que vai terminar a grande obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E tem algo na sua vida que Deus vai terminar. E Ele diz que vai terminar a partir de hoje. Conta os dias. Porque tem coisa grande que você vai receber do Senhor. E você vai poder ajudar e abençoar vidas. Só porque você permaneceu. Porque quando você estava na mão de Deus, à beira da morte, você até pensou em desistir. Mas o Senhor disse, não, esse eu vou usar. E é por isso que você está de pé. Amém? Recebe do Senhor. Oh, glória. Deixa eu terminar aqui, gente. Olha só, gente, eu trouxe meu livro, tá? Deixa eu contar uma coisa boa para vocês. Não sai daqui, não. Fica aqui. Faz movimento, não. Olha para mim. Rapidinho. Já vou terminar. Esse aqui é o meu livro do meu primeiro testemunho. De quando Jesus me curou no ventre da minha mãe. Foi a minha primeira morte. Amém? Então aqui vai explicar por que o meu rosto, por que meu corpo é cheio de músculo. Tem pessoas que têm dúvida se eu sou homem ou mulher, né? Na internet tem isso. Ah, é homem, é mulher, é trans, é o quê? Aqui está o meu testemunho, por que eu só tenho músculo e não tenho tecido adiposo. Amém? Então vocês vão entender através desse testemunho.
Outra coisa, se você levar o livro e essa correntinha, essas correntinhas que eu vendo, elas custam apenas, os dois juntos, R$ 50, né, Roberto, que você está fazendo hoje? Cadê o Roberto? Alguém viu meu marido por aí? Ele deve ter ido buscar os livros lá. Gente, esse livro e a correntinha está saindo hoje R$ 50. E outros materiais ali, né, Rô, que está na promoção, tem Bíblia, tem umas coisas que a gente trouxe